Você vai me mandar o link, né? Boa noite, meus amigos de Amores e Gente. Boa noite, família E, né? Replicando o Luiz Fernando. Eu quero agradecer a presença de todos, já desde o início. Vai estar chegando, é o nosso dia de falar sobre Amores e Gente ao vivo. Estou aqui configurando algumas coisinhas e preciso da sua ajuda. Por favor, me fale se o som estiver difícil, se estiver baixinho, se estiver travando, se fizer algum barulho, pode me falar. Tá falhando? Pode comentar aqui que a gente... Tá falhando bastante. A gente repete. Então, vamos lá. Aqui, mandando para os nossos... Aqui. E o último teste. Vamos lá, pronto. Aqui no Facebook já subiu. Vamos fazer o último teste aqui, mais uma, só para configurar. E eu preciso, então, por favor, vai comentando. Eu estou acompanhando aqui de vários canais, aqui no celular e no computador, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vai me falando, se travar, para a gente poder fazer uma live de qualidade. Não podemos iniciar nenhuma live sem falar a nosso querido jargão. Que dia é hoje, meu amigo, minha amiga, minha família de amor exigente? Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E a partir desse momento, podemos ter a atitude de melhorar os nossos relacionamentos. E por isso que a gente trouxe hoje esse livro que é maravilhoso, As 5 Linguagens do Amor. Ele é prático, simples e eficaz. Então, a gente, nesse tempo de pandemia, Miguel? A nossa proposta aqui é melhorar a qualidade da distância entre... Opa! Deixa eu ver. Melhorou? Voltamos. Onde hoje temos a dificuldade de relacionamento digitais, de relacionamento, esses nossos momentos juntos, mais eficazes e simples. Então, por isso, hoje trouxemos as 5 linguagens do humor. De Gary Chapman. Vamos lá. Acho que o Miguel caiu, gente. Boa noite a todos. O Miguel estava dizendo... E nesse momento, temos a chave para o bem ou pelo mal. Boa noite. Aqui, as nossas amigas Raquel de Recife, a Clotilde já está chegando também, a Anderleia Maria do Carmo, boa noite. E vamos lá. Hoje a gente está, eu peço desculpa já previamente, a gente está tendo algumas dificuldades com a internet, mas eu já quero perguntar para todos se vocês têm o costume de ler, nossos amigos de Amor Exigente, que participam já das reuniões de Amor Exigente. Para você que ainda não participa da reunião, eu vou colocar aqui para vocês o WhatsApp da FEAE, o WhatsApp oficial. Não perca essa oportunidade, você pode participar de reuniões online, sem sair de casa, e contando com o sigilo que a gente sempre reforça nas reuniões. Se você quiser, não sabe, não tem grupo, não participa ainda dos grupos de Amor Exigente, chama o WhatsApp da FEAE que está aqui embaixo, pode ligar também, igual o Luiz já comentou, para participar, para se informar dos grupos mais perto da sua região.
Aqui em José Bonifácio, fazemos também semanalmente, nas quintas-feiras. Se você quiser participar do grupo de José Bonifácio, sinta-se convidado. É só deixar aqui o WhatsApp no inbox, não deixe aqui nos comentários, por favor, por questão de segurança. Deixa aqui no inbox que a gente passa o link. Passa sempre para você participar com a gente toda quinta-feira. Eu já te convido a compartilhar essa live para todos os amigos que precisam ou que gostariam de melhorar os seus relacionamentos. Agora, também mais um convite aqui, um terceiro convite, para você que recebeu o link da live, já curta aqui a nossa página do Amor e Gente de José Bonifácio. Eu vou passar a palavra para a Leda. A gente está discutindo aqui, vou colocar para vocês o nosso livro, que a gente trouxe como quinta semana, aqui. A gente está com alguma dificuldade, né, Leda? Mas a gente vai arrumando aqui. Vamos ver conforme a internet possibilitar. Boa noite, Raquel. Então, vou passar aqui a palavra para a Leda, só um minutinho, aqui configurando. Pronto. Boa noite, Leda. Boa noite a todos. Como vai você? Com certeza, cada vez melhor, melhorando sempre, porque estar cada vez melhor é o nosso compromisso conosco mesmo, né? E com Deus, que nos criou para sermos felizes. E hoje é o primeiro dia da minha nova vida, da sua nova vida, né? Porque hoje Deus nos entregou uma página em branco para a gente fazer da nossa vida uma vida melhor, né? Cada vez melhor, né? Então, vamos honrar, né, esse presente que Deus nos deu. E como o Miguel está falando, né, nós vamos falar hoje sobre as 5 linguagens do amor, do Dr. Gary Chapman, que é pastor, né, conselheiro conjugal, por mais de 30 anos, e é psicólogo também. No livro, né, o Dr. Chapman fala que o amor começa no lar. Então, o amor são os nossos pais, os nossos irmãos, nosso marido, nossa mulher, né, com nossos filhos, são as pessoas significativas para nós, esse é o nosso lar, né? E dentro do lar, o amor. O amor, para o Dr. Chapman, e é uma verdade para nós também, né? É a palavra mais importante do nosso idioma. Ela permeia a sociedade humana desde a antiguidade, né? Durante toda a história até o presente. Sempre se fala no amor, né? No Amor e Gente, nós até falamos que o amor não é um sentimento, né? O Amor e Gente, nós falamos que o amor é uma escolha. E o Dr. Chapman vai também por esse caminho também, que o amor também é uma escolha. Então, muitos psicólogos concluem que sentir-se amado é uma necessidade emocional primária do ser humano. Então, todos nós temos essa necessidade de sentir que as pessoas nos amam, que nós somos queridos, pelo menos pelos nossos entes, pelos nossos mais próximos, né? Mas é uma necessidade humana, essa necessidade de ser amado, né? Os psicólogos infantis, eles afirmam que toda criança tem necessidades emocionais básicas que devem ser satisfeitas a fim de que ela seja emocionalmente estável. E entre essas necessidades das crianças, nenhuma é tão fundamental como a necessidade do amor e da afeição. Essa necessidade de pertencer, né, de ser querida, toda criança tem. E todos nós fomos criança, né, gente? Supridas essas necessidades, essa criança vai se tornar um adulto responsável. Já se faltar essa necessidade das crianças, elas vão ser adultos com dificuldades socioemocionais, ou seja, dificuldades no relacionamento, né? Se a criança não recebe amor, afeição, carinho, atenção quando criança, quando se torna adulto, há dificuldades no relacionamento com
as pessoas, né, a sociedade. Então, ele cita um psiquiatra infanto-juvenil, Dr. Ross Campbell, que trouxe uma metáfora de tanque de amor, né? Dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor, né? Eu aprendi em 2012, numa palestra que eu assisti no Amor Exigente, lá em Campinas, que todos nós nascemos com um tanque de amor vazio. E à medida que nós vamos vivendo, crescendo, né, na nossa vida, esse tanque vai sendo cheio com o amor que nós recebemos, primeiramente dos nossos pais, né, da nossa mãe, do nosso pai, da família de origem, e aí a gente vai crescendo, esse tanque de amor vai sendo preenchido, né? E ele fala aqui que, então, dentro de toda criança existe um tanque emocional de amor que deseja ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente, mas quando o tanque de amor está vazio, ela se comporta mal. Tanque vazio seria, assim, igual um comportamento inadequado. A necessidade de amor, contudo, não é só da criança, né? Não é só a criança que tem esse tanque de amor, todos nós temos, né? Esse tanque de amor. Então, não é exclusivo da criança. Essa necessidade nos acompanha ao longo da nossa vida adulta. E ela se faz muito presente no relacionamento do casamento, né? Como o Dr. Chapman, ele é um conselheiro conjugal, no livro As 5 Linguagens do Amor, ele focaliza muito o casal, o relacionamento de casal. Mas isso não quer dizer que nós não podemos aplicar as 5 linguagens de amor no nosso dia a dia com os nossos filhos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, é bom a gente prestar bastante atenção, porque a gente vai transpassando isso para as outras áreas da nossa vida. O doutor Chapman, ele ficou muito no relacionamento de casal, porque é a área que ele trabalha, né? Por isso ele fala muito sobre isso. Então, essa necessidade de amor nos acompanha na nossa vida adulta, né? E também no casamento, como ele fala. E nós trouxemos também esse assunto para cá, justo por quê? Porque nós estamos numa situação de pandemia, né, Miguel? Você está querendo falar alguma coisa? Exatamente. Na situação de pandemia, eu quero perguntar para você que está nos acompanhando, como está o seu tanque de amor? Igual a Leda falou, é um conceito de esvaziar, de vazio e cheio, meio cheio. Como que você classificaria o seu tanque interno de amor? Então, não precisa comentar aqui, não precisa se expor, mas a nossa intenção aqui é essa atenção para o seu tanque do amor. Como que você tá? Porque todo mundo tem, desde criança a gente tem uma necessidade de ser amado, e aí a gente quer saber, quer que você se conheça também, que a gente faz parte do nosso passo a passo aqui, a gente vai fazendo perguntas para você, se enquadrando nas linguagens do amor, para no final também ter aqui uma tomada de atitude. Então, nesse tempo de pandemia, né, Leda? Eu vou passar aqui de volta. Então, o Dr. Chapman cita a fase da paixão, né? Quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está namorando, né? Está noivando, que existe aquela paixão pela pessoa amada, né? Então, a paixão, durante a fase de paixão, Dr. Chapman me diz que a gente sente essa necessidade de encher o tanque atendida, tanto um como o outro, porque estão apaixonados, né? Quando a gente vive a paixão, a gente só vive aquele sentimento gostoso da presença um do outro, mas a gente não percebe a realidade, a gente não pisa muito no chão quando a gente está apaixonado. Então, ele fala que nessa época, a gente sente a nossa necessidade de amor preenchida, o nosso tanque vai lá em cima, né? Mas essa paixão que ele fala aqui do namoro, da fase do idílio, né? Ela dura só 2 anos, no máximo, e isso é uma pesquisa que existe. Paixão
ela dura só 2 anos, e às vezes menos, nunca mais de 2 anos. E aí, quando passam os 2 anos, a gente começa a enxergar a realidade, começa a ver defeitos no outro, começa a perceber uma porção de coisas, por exemplo, a convivência, né, do dia a dia, a gente percebe, por exemplo, que a tampa da privada ficou levantada, não é? A pia ficou suja de pasta de dente, e a gente começa a ver uma Toalha, coisas, as toalhas molhadas na cama. Então, a gente começa a ver coisas da coisas convivência. que a gente não via quando estava apaixonado. Tá? Então, a gente começa a ver a realidade. E, geralmente, nós nos casamos no tempo da paixão, né? A gente diz o sim quando a gente está apaixonado, e não quando a realidade chega depois. Então, o que acontece? Acontece que quando chega essa realidade, nós temos que trabalhar muito para encher o tanque de amor, para trabalhar essas linguagens que nós vamos falar adiante. Então, todos nós necessitamos de amor enquanto vivemos, ou seja, nós precisamos manter abastecido esse tanque de amor emocional que nós nascemos com ele. E durante o casamento, é muito importante manter esse tanque de amor abastecido, e é tão importante que ele faz uma comparação que manter o tanque de amor abastecido é tão importante quanto manter o nível de óleo do carro. Por quê? Porque se não tiver, o nível de óleo não tiver adequado, o carro não vai longe, né, gente? Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. Assim também é com o casamento. Se os dois não tiverem com seus tanques devidamente abastecidos, vai acontecer que o casamento não vai andar muito, né? Por isso que existem muitas separações, acontecem muitos divórcios, nessa época em que cai a realidade, né, do casamento. Sim. Mas Ô, para Leda, que esse tanque... Pode falar. deixa eu te perguntar sobre as linguagens que o doutor a gente discutir aqui um pouquinho, sobre as linguagens que o doutor fala, é a maneira de, conhecendo as linguagens que o doutor fala, ele é a maneira de como você mantém o seu tanque cheio e o tanque do seu companheiro, dos seus parceiros. E é importante eu frisar também, o que a Leda já comentou aqui, que essas linguagens do amor, elas podem ser utilizadas como uma forma de régua. Você não precisa aplicar somente para o seu parceiro e parceira. Você pode aplicar para os seus amigos, para os seus pais. É importante conhecer a linguagem do amor de todo mundo. Por quê? Nos relacionamentos, a gente tem que falar dialetos. E aí, por exemplo, como que eu vou me relacionar com a Leda se ela fala francês e eu português? Então, fica mais difícil a comunicação nesses momentos. E aí, uma coisa, igual vamos colocar no Brasil, dentro de casa, meus pais, por exemplo, a gente fala português. No Brasil, a gente fala português, mas e se eu trouxesse um alagoano, colocasse dentro da mesma casa com um curitibano, os dois extremos do país? Eles teriam dificuldades de se relacionar, de se comunicar. Então, por isso que trouxemos hoje as 5 linguagens do amor, para que vocês se identifiquem com uma reguinha. Coloque com quem você convive, coloque com seus pais, com quem você tem relacionamentos digitais longes agora com a pandemia. Então, aproveite esse momento, eu vou colocando aqui embaixo, conforme a Leda vai falando, as 5 linguagens. Então, para você entender esses dialetos e como que eles dificultaram, né, os seus relacionamentos antes de você conhecer. Porque agora vai ficar bem facinho para você identificar esses dialetos que a Leda vai falar, essas linguagens. A Maria Carmen, ela já está se manifestando aqui, porque ela conhece o livro, né? Ela já falou, trabalha na área de dependência química, e eles usam esse livro também para tratar com os dependentes. Então, vocês veem como é rico isso, como é bom aprender isso, né? Depois que eu passar as linguagens, nós vamos passar o seu, viu, Maria do Carmo? Né? Que ela está dizendo que na área da dependência química, você vai ver muita carência, é o tanque vazio, e é isso mesmo, por isso os comportamentos são tão doentes.
a necessidade de encher o tanque. Tem um livro, O Rei e Bebê, que define muito o comportamento do adicto com relação à carência. Acho que ela diz que ela gosta, é a área emocional, que é na caminhada da adicção. Acho que já falei que sou adicto em recuperação, porém 25 anos limpa e casada com um adicto. Na minha caminhada, sempre sofri muito com a carência e aprendi muito com as linguagens do amor. Então, realmente, é isso mesmo, que é importante a gente aprender mesmo essas coisas, essas informações são importantes, e nós vamos continuar aqui falando sobre ela. A Maria do Carmo pode até depois falar mais um pouco, porque ela já está trabalhando, né? Muito obrigado, Maria do Carmo. E muito obrigado, Maria do Carmo. Eu já vou pegar esse livro aqui que você indicou, e eu convido a toda a família E também, que eu tenho todo mundo, não só a família E que está acompanhando a gente, de todos os cantos do Brasil, Recife, Maranhão, que já colocou aqui para a gente, Espírito Santo, Alagoas. E eu convido vocês a indicarem também livros que marcaram a sua trajetória, marcaram em algum momento a sua vida na tomada de atitude, porque esses livros podem ajudar outras pessoas. A gente vai ter o prazer de trazer aqui para vocês. Então, igual hoje que a gente escolheu as 5 linguagens do amor, né, Leda? A gente pede para vocês indicarem outros livros, igual a Maria do Carmo está aqui compartilhando com a gente, O Rei e Bebê. Pode deixar que a gente vai procurar esse livro também. Então, quais são, então, essas 5 linguagens do amor que ajudam a gente a abastecer o tanque? Não só o nosso, como o do nosso cônjuge, ou, como nós já falamos, também dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas que não são caras, que vivem conosco, dos nossos colegas de trabalho, ou seja, a gente melhorar o relacionamento no nosso entorno, né? Essa é a verdade. Então, ele fala que nós temos basicamente 5 linguagens do amor, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, essas são as 5 linguagens do amor. O que são essas palavras de afirmação? São as palavras que a gente pode falar com as pessoas, né, que têm essa linguagem do amor, que sente essa necessidade, né? São elogios, são palavras encorajadoras, palavras gentis, palavras de humildade. Como seria isso? Por exemplo, um elogio: como você está bonito com esse terno hoje? Nossa, esse corte de cabelo fica tão bem para você, né? Ou então a pessoa está procurando um emprego, ou tentando se colocar, você dizer: vai sim, que você é muito inteligente, e essa empresa vai contratá-lo, porque vai precisar realmente de um trabalho de uma pessoa como você é um excelente profissional. Então, assim, encorajar a pessoa a ir adiante, né? Ou a pessoa fala: eu estou pensando em começar a cozinhar para fora. Nossa, que bom, você é uma excelente cozinheira, vai dar tudo certo realmente. Então, assim, encorajar a pessoa aí, né, a seguir adiante nas suas intenções, né, nos seus desejos. Palavras gentis: quando você conversar com a pessoa, você se dirigir a ela num tom adequado, né, não ser sarcástico, com respeito, com amor, com carinho, né, não levantar a voz, né, gritar, falar com a intenção de ofender, não, ser sempre gentil. E palavras humildes seria assim: quando você você quer que a pessoa faça alguma coisa, ao invés de você mandar, exigir, você pedir, solicitar, né? Será possível você fazer isso para mim hoje? Né? Seria possível lavar a louça hoje para mim, por favor? Então, coisas do tipo que junta, né? Que aproxima, não coisas que separam. E essas são palavras de afirmação. É uma linguagem que as pessoas, muitas pessoas, sentem-se bem, sentem-se amado quando o outro se dirige a eles com esse tipo de linguagem. Eu mesma digo que eu acho que essa é a minha linguagem de amor, né? Estar sempre
alguém me dizendo palavras gentis, me encorajando, me elogiando. Então, assim, são linguagens que a gente, é uma linguagem que a gente traz com a gente. E isso, você tem que saber qual é a sua e entender qual é o do outro também, né? Para que você receba amor, mas que você dê amor também para o outro, não é? Então, essas linguagens têm que ficar bem claras. A segunda linguagem que nós citamos é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É você estar diante daquela pessoa e dar atenção para ela total. Não é, por exemplo, você sentar na sala do lado da pessoa assistindo TV. Por quê? Porque vocês estão dando atenção para a TV e não para a pessoa, né? Então, você estar conversando, se dedicando realmente a ela, olho no olho, falando com ela realmente. Não, por exemplo, não falar com o celular na mão, olhando para o celular, digitando no celular. Não. Né? Nesse momento, a TV deve estar desligada, né? O celular deve estar lá parado no canto, apenas os dois conversando e um dando atenção ao outro, atenção total. Ou conversando, tendo uma conversa de qualidade, ou seja, conversar mesmo, bater papo, um diálogo legal, né? Ouvir com atenção o outro, né? Dar atenção realmente para ele, falar com ele com respeito, ou fazer atividades juntos, né? Cozinhar juntos, andar de bicicleta juntos, fazer coisas juntos, fazer um piquenique juntos. Então, isso é tempo de qualidade, você está sempre dedicando aquele tempo para o outro. Você já sentiu muitas vezes que a pessoa pode te dar presente, pode te falar palavras assim, de afirmação, e não servir aquilo, você ainda sentiu um vazio, você quer o quê? Quer a companhia da pessoa, quer que ela esteja presente. Então, se você sente isso, provavelmente a sua linguagem é a linguagem de tempo de qualidade, ou seja, você quer que a pessoa dedique um tempo para você, o tempo dela, né, que é um tempo, por exemplo, se você conversar 10 minutos juntos, naquele momento, olhando no olho, com toda a dedicação com aquela pessoa, são 10 minutos que não voltam mais na vida. Então, aquela pessoa te deu aqueles 10 minutos, dedicou para você, né? Então, tem muitas pessoas que sentem essa necessidade. O Miguel, acho que quer falar alguma coisa. Eu quero. E outra coisa, igual a gente estava falando sobre as palavras de afirmações e o tempo de qualidade, elas têm uma pequena diferença. Porque a palavra de afirmação, por exemplo, a palavra de afirmação seria quando eu chego e falo, nossa, que excelente trabalho, você escreveu um ótimo artigo, ou, nossa, você está ficando muito boa. É esse tipo de linguagem do amor, a primeira linguagem, que é a palavra de afirmação, e é muito frequente no início, quando a gente está apaixonado. Então, a gente sempre está comentando, está falando, está verbalizando. Já no tempo de qualidade, quando a gente fala uma conversa, conversar, passar muito tempo falando, olho no olho, é uma situação muito parecida como você bater papo sentado no sofá e depois vai conversando, passa muito tempo conversando mesmo num diálogo. E nesse tempo de qualidade, dos exercícios mais recomendados no livro é ouvir. Porque enquanto nas palavras de afirmação a pessoa necessita, a pessoa gosta, né? A pessoa sente amada, enche o tanque dela. Quando você elogia, fala adjetivos, no tempo de qualidade, a pessoa se sente muito amada quando você ouve. Então é um exemplo até bem legal do livro, que a esposa sempre reclamava das mesmas coisas, do dia difícil, e o marido simplesmente dava conselhos, como ela poderia sair daquela situação. Mas naquele momento, e ela se sentia extremamente não amada, o tanque dela baixava. Uma das dicas bem fortes que pega é ouvir. Então, ouça com atenção. Então, preste muita atenção nesse tempo de qualidade, que é também uma das linguagens, das 5 linguagens, que são muito importantes todas, né, Leda?
Então, nesse tempo de qualidade também, uma das coisas importantes é acompanhar a pessoa nos lugares que ela gosta de ir, por exemplo, tem gente que gosta de assistir teatro, por exemplo, o outro não gosta muito, mas aquela pessoa gosta. Então, se aquele que não gosta fizer um pequeno sacrifício de acompanhá-la num teatro, ou visitar um museu, sei lá, algum passeio que um gosta, mas o outro faz parte do tempo de qualidade que ele sente necessidade, que aquele dedicar aquele tempo a ele também é importante. Então, é se conhecer, né? Os dois precisam se conhecer para saber o que vai agradar o outro, o que vai ser bom para o outro, né? A outra linguagem de amor é presentes. E aí a gente fala, nossa, né? Presente, mas que coisa mais boba, que interesseira essa pessoa, né? Gente, presente não é só assim você dar um presente, comprar um presente e dar. Embora quando alguém te compra um presente, quando você recebe um presente de alguém, essa pessoa, ao comprar aquele presente, ela pensou em você. Ela foi numa loja ou ela foi num lugar pensando em você, né? Muitas vezes ela buscou o presente adequado para você. Ela passou um tempo pensando em você, em te agradar. Então, mesmo que seja um presente que venha de uma loja, que seja de um alto preço, vamos supor, sempre você vai pensar que aquela pessoa pensou em você ao fazer aquilo. Mas o presente não precisa ser só um presente comprado caro, alguma coisa assim. Não, pode ser uma simples flor, né? Colhida no jardim, que a pessoa vem e te dê. É um presente, né? A presença da pessoa ao seu lado também é um presente. Ela dá ela própria para você, ela se dedicar a você, é um presente. Então, há pessoas que elas se sentem muito, muito, muito amadas quando elas recebem um presente. Esse presente pode ser feito em casa, não é? Pode ser um pequeno agrado, pode ser um bilhete, simplesmente eu te amo, né? Um coraçãozinho escrito eu te amo, é um presente. Então, a pessoa vai se sentir amada quando ela receber isso. Então, isso é uma linguagem de amor também. Então, quando eu li esse livro, eu até comentei com o Miguel, eu vi o meu pai aqui nessa linguagem de presente, né? Eu enxerguei o meu pai, porque o meu pai era um motorista de táxi, ele era um motorista público, né? Trabalhava, ele era servidor público, ele era motorista. Não dava o dinheiro que ele ganhava para sustentar toda a família. Nós éramos em 6 filhos. Então, o meu pai também fazia, nas horas em que ele podia, ele trabalhava numa frota de táxi, ele dirigia o táxi até altas horas da noite, e eu lembro que quando ele chegava em casa, depois dessa jornada do táxi, meu pai sempre trazia alguma coisa para nós, filhos dele. E era quando eu era criança, né, há muito tempo, ele trazia bolo Puma. Era muito caro, gente, naquela época, comprar um bolo Puma, né? E era até chique ter um bolo Puma. Meu pai trazia um bolo Puma para as crianças. E para minha mãe, meu pai trazia um sorvete de chocolate, porque ele sabia que a minha mãe gostava de sorvete de chocolate. Meu pai tinha essa linguagem de presentear, né? Era a linguagem dele, de amor. Só que essa linguagem era a linguagem dele, não era da minha mãe, era dele. Ele queria ser presenteado, porque nós nos comportamos, eu ia dizer mais adiante, mas agora já me lembrei, nós nos comportamos de acordo com a nossa linguagem do amor, mas só que às vezes ela não serve para o outro, porque a linguagem dele é outra, tá? Então, a linguagem do meu pai era essa, era a linguagem de presentear, mas é porque ele queria ser presenteado. Era importante para ele receber alguma coisa. Veja, né? E ele, então, ele fazia isso para o outro. Mas aí ele não agradava a minha mãe,
Porque sabe a linguagem da minha mãe que era? Era serviço, que é a próxima que eu vou falar aqui, tá? Então, o presente, ele pode ser de acordo com a possibilidade, né? Pode ser simples, barato, pode ser feito à mão e pode ser dar de si mesmo. Mas sempre um presente e a pessoa vai se sentir amada com esse presente. O Miguel caiu, daqui a pouco ele volta, viu, gente? Aí a próxima linguagem é atos de serviço. O que é atos de serviço? É qualquer ação que envolva serviço, né? Qualquer ato que envolva você estar trabalhando pelo outro e fazendo alguma coisa pelo outro. Às vezes até servir um copo de água para o outro. O outro, se a linguagem de amor dele for serviço, ele vai se sentir muito bem se você servir um copo de água para ele. Então, essa linguagem de serviço pode ser muitas coisas: pagar as contas, resolver algum problema, cozinhar, lavar roupa, lavar o carro, limpar o quintal, né? Consertar as coisas que estão quebradas na casa, levar o lixo para o portão, fazer supermercado, servir a água, como eu já falei, o café. Então, uma porção de coisas que a pessoa sente que está fazendo para ela. Então, ela se sente amada pela pessoa que está fazendo isso. Essa era a linguagem da minha mãe. E aí, né, meu pai não entendia essa linguagem da minha mãe. Ele fazia a dele, ou seja, ele trazia presente. Mas para minha mãe o presente não era importante. O importante para ela era que a pessoa fizesse um ato de serviço para ela, né? Então, vê como que isso é muito importante. Se você não falar a linguagem de amor da pessoa, o tanque de amor dela não enche. Né? Então, é importante que a gente saiba que a gente vai encher o tanque de amor do outro falando a linguagem de amor dele, não a nossa. Por isso, nós precisamos aprender duas, né? Nós precisamos aprender a nossa e a do outro. Duas linguagens. A nossa, que nós trazemos da nossa origem, e a do outro, porque nós vamos preencher o tanque de amor dele, falando com ele na linguagem de amor dele, né? A quinta linguagem de amor é o toque físico. E aí muita gente pensa assim no toque físico como sendo sexo, né? Pensa só no sexo, que é o casamento, né? Mas o toque físico, o sexo faz parte, né, do toque físico, mas essa linguagem de amor do toque físico não se resume ao sexo. Ela é muito mais ampla, né? É segurar na mão, ela é estar bem juntinho um do outro, é abraçar, né? Passar os braços, né, no ombro quando está conversando num grupo e o outro passar o braço nele como assim, acarinhando mesmo, né? Acariciar as costas, fazer massagens, abraçar e tirar para dançar. Então, é uma porção de coisas, de coisas que envolve esse toque, e não só falar que o toque é sexual. Existem muitas pessoas, principalmente do sexo masculino, que quando pensa na linguagem toque, já pensa realmente no sexo. E o Dr. Chapman, ele faz umas perguntas que é muito interessante, né? Ele citou um exemplo de um casal, onde que o marido disse: a minha linguagem do amor é toque, porque ele entendeu que é o sexo. E aí o doutor perguntou para ele: e qual seria a sua segunda linguagem do amor? E aí ele disse palavras de afirmação. E então ele disse o seguinte: se a sua esposa for o tempo todo rude com você, não fazer nenhum elogio, muito pelo contrário, desfazer das coisas que você entende importante, do seu trabalho e das coisas que você faz, não lhe atribuir nenhuma qualidade, somente defeitos, você ainda aceitaria o toque dela? E ele disse não. E ela falou: então, a sua linguagem de amor são as palavras de afirmação, não é o toque.
Então, é, é, é uma confusão que a pessoa faz, porque logo que fala no toque já entende o sexo, mas é sexo também, mas ele é uma consequência de tudo que vem antes, né? Então, é muito importante entender que essa linguagem é o estar bem juntinho, muitas vezes encostado um no outro, o segurar a mão, né? Fazer carícias no rosto, né? Nos cabelos, isso também é toque, né? Tudo que toca no corpo é toque, e não somente o sexo. Então, tem pessoas que precisam dessa linguagem, que essa linguagem é importante para ela, e que se a pessoa entender isso, né, é realmente bastante forte de saber, de ter um relacionamento muito melhor. Né? Isso salva muito casamento, a bem da verdade. Eu lembro que eu tenho um dos meus netos que gosta muito de abraçar. Ele ama abraçar a gente, ficar perto, tudo. Então, a gente percebe que, para ele, a linguagem do amor para ele é toque, né? Então, a gente vai percebendo isso. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra boa, né? Diz que Mark Twain, ele falava que um elogio um elogio deixava ele feliz durante 6 meses, né? Então, quer dizer que 2 elogios por ano deixava o ano dele maravilhoso, né? Então, cada pessoa tem uma linguagem de amor que chega, que toca ela e que a deixa feliz e que enche o seu tanque de amor. O que é preciso saber? Conhecer a linguagem um do outro e trabalhar nisso. E também não ser, assim, se o seu cônjuge não entende a sua linguagem, conte para ele qual é a sua linguagem de amor, para que ele possa praticar, né? Para que ele possa encher o seu tanque de amor, deixar o seu tanque cheio sempre. Porque quanto mais cheio estiver os tanques de amor, melhor as pessoas vão conviver. Né? E é por isso que nós trouxemos esse assunto, por quê? Porque nesse tempo de pandemia, realmente, a convivência está se tornando, assim, bastante difícil, porque as pessoas não se entendem dentro da própria casa. Elas saem de manhã, voltam de noite, se veem pouco, então se suportam, vamos dizer assim. Mas agora tem que ficar convivendo o dia inteiro, muitas vezes acontece as faíscas ali, né? Se trabalhar as linguagens do amor, vai melhorar o relacionamento. O relacionamento vai ficar melhor, mais fácil, né? Vão se entender melhor. Então, é preciso começar a trabalhar isso. Então, o que a gente sugere aqui, né, Miguel? A leitura do livro, Isso. né? Sim. A leitura do livro. Leia o livro, e porque a sua linguagem do amor não é tão simples, não é tão fácil assim. Existem vários testes na internet. Se você pesquisar ali, teste qual é a minha linguagem do amor, você vai descobrir um monte. Tem vários exercícios também. Só que conhecendo a linguagem do amor, eu te pergunto, já é o suficiente? Eu sei a minha linguagem do amor, eu conheço a linguagem do meu companheiro, da minha companheira, da minha mãe. É suficiente já? Não. Aqui no Amor Exigente a gente vem reforçando sempre, esse é o mês da tomada de atitude. Somos um grupo de ação e não de falação. Somente conhecer o livro, conhecer as 5 linguagens do amor, não é o suficiente. É necessário a prática. Então, o que eu quero pegar e trazer para vocês também é que não adianta você... Aqui, não, na verdade... O que eu quero trazer para vocês é que não adianta você somente praticar também a linguagem do outro. Porque se eu tenho um idioma diferente das pessoas que estão na minha casa, das pessoas que eu convivo, o que eu tenho que fazer é igual quando eu me dedico a aprender espanhol, quando eu me dedico a aprender inglês. Eu tenho que praticar o idioma, a linguagem, o dialeto das outras pessoas que convivem comigo.
é muito necessário que não só eu conheça qual é a minha linguagem do amor e qual é a linguagem do outro, qual que é a linguagem da Leda. É necessário que a gente pratique esse idioma para a gente ter uma convivência bacana, que é o que a Leda e o livro está querendo dizer aqui. Então, não é somente saber, né? Qual? E aí eu já quero perguntar para vocês, em qual idioma, em qual linguagem do amor vocês se identificaram? É na tomada aqui? É no toque físico? É no ato de serviço? Vocês gostam de receber presentes? Vocês se sentem amados, independente do valor do presente? É no tempo de qualidade, quando você lava a louça junto, quando você faz uma janta junto, uma refeição? É nas palavras de afirmação? Qual é o seu tipo de linguagem? Eu venho fazendo esse tipo de provocação para vocês chegarem também nesse autoconhecimento, que é a fase 1, para depois a gente tentar aprender o idioma do próximo, né, Leda? Pois é. Dr. Chapman cita no livro uma coisa interessante. Por quê? Porque mesmo que as linguagens de amor, né, são só 5, mas vocês viram que tem bastante formas de manifestar essas 5 linguagens. E que ele chama de dialetos, né? Que são 5 linguagens, mas todas elas têm dialetos diferentes. E é assim, ele disse assim que é raro um casal ter a mesma linguagem os dois. Mas mesmo quando eles têm a mesma linguagem, que pode acontecer, o dialeto pode ser diferente. Então, mesmo a pessoa tendo a mesma linguagem de amor, como, por exemplo, atos de serviço, né? Os dois têm essa mesma linguagem, atos de serviço. Só que o que um quer receber como ato de serviço é diferente do que o outro quer receber, né? E ele citou lá um casal que ele gostaria de chegar em casa e ter a janta pronta, ou pelo menos adiantada, que as crianças tivessem tomado banho, tivessem limpinhas, né? Que a casa tivesse em ordem. Para ele, isso era ato de serviço. Agora, ela tinha a mesma linguagem dele, ato de serviço, mas o que ela queria? Ela queria que quando ele chegasse em casa do serviço, ao invés de ficar reclamando que ela não fez isso, não fez aquilo outro, ele ajudasse a trocar as fraldas das crianças, por exemplo, né? Que já é outra coisa, que ele limpasse o carro, deixasse o carro em condições de uso, né? Que ele colocasse lixo na rua. Então, veja, eles tinham a mesma linguagem, que era serviço, mas para ela queria receber uma coisa e ele queria receber outra. Então, isso pode acontecer, porque são os dialetos da linguagem, né? É como valores, né? As pessoas, às vezes, elas podem ter o mesmo valor, por exemplo, um valor de liberdade, por exemplo, só que liberdade para um é uma coisa e liberdade para o outro é outra coisa. Então, assim também é os dialetos da linguagem do amor. Então, os dois podem ter a mesma linguagem, mas querer receber coisas diferentes dentro da mesma linguagem, tá? Mas é importante a gente conhecer realmente, conhecer o outro e conhecer a si próprio, né? No Amor Exigente, a gente começa pelo autoconhecimento, né, gente? A gente se conhece primeiro, para depois a gente querer colocar o amor exigente na vida do outro. Então, assim também, a gente tem que conhecer a nossa linguagem de amor, saber o que nós queremos, o que nos faz feliz, o que enche o nosso tanque, e depois conhecer a linguagem do outro, saber o que enche o tanque dele, aprender essa linguagem, que muitas vezes a gente não sabe, porque normalmente o que eu gosto para mim, o que é a minha linguagem, eu faço para o outro, né? Então, a gente precisa aprender, então, a saber qual é a minha linguagem e depois conhecer a do outro e fazer para ele na linguagem dele, para que ele sinta que o tanque dele também encha, não é? Então, é muito interessante, é um livro muito bom, eu realmente aconselho a leitura, porque aqui foi só um resumo bem rápido, porque a gente tem pouco tempo, né? Esse livro no YouTube, né, para você ouvir no YouTube, acho que é 5 horas, né, Miguel, de livro, de leitura, que você ouve esse livro no YouTube. Você pode ouvir, ou você pode baixar um PDF e ler, né,
ou então comprar o livro, né? Que eu aqui, ó, gente, tenho o meu físico. Eu gosto de livro físico, então o meu é um livro físico. Mas existem várias formas de você ter. E para quem tem pressa de aprender, pode escutar, né? Se você ouvir, é um bom ouvinte, e você ouve e capta bem a mensagem do livro, então ouça. Ou também ouvir 2 vezes, né? No caso, para gravar bem. Mas o livro é ótimo e ele ajuda muito mesmo. Esse livro ele foi escrito depois de 30 anos de experiências, né? De experiência em aconselhamento conjugal, dele observar bastante realmente os casais que ele atendia e de perceber o que é que atrapalhava a vida deles, a convivência deles. Então, é um muito bom. E a gente pode, a Regina está perguntando se a gente pode ter mais de uma linguagem de amor. Pode sim. Né? Dr. Chapman fala assim que a gente pode ter 2 linguagens de amor, e isso é muito bom que facilita a vida do cônjuge, porque ele pode acertar, né? Pode errar uma, mas acerta a outra. Então, isso que facilita, né, a vida do outro, quando a gente tem mais de uma linguagem, né? E a gente tem que aprender pelo menos 2, né? A nossa, que é a nossa linguagem primária, que é da nossa origem, que nós trazemos, né, conosco, e aprender a linguagem do outro. Então, nós já temos que aprender 2. É como se você fala português, mas aprende inglês, ou aprende francês, italiano, não é? Então, a gente pode aprender também, as linguagens todas, se quiser. A gente, numa família, você vai ter todas as linguagens dentro de uma família, não é? Se você quer conviver bem com a família, você tem que aprender as 5 linguagens do amor, porque cada um vai ter uma dentro da tua casa, né? Então, na verdade, você tem que aprender todas, mas você tem que saber qual é a sua, né? E a do seu cônjuge, principalmente, para que haja uma convivência em paz, né? Que é o que nós estamos trazendo aqui, né? Que é para isso, que é para melhorar o relacionamento do casal e também o relacionamento geral, porque quando você vai aplicar isso, não no seu marido, mas no seu filho, no seu local de trabalho, você vai aprender assim, você vai melhorar o seu entorno, o seu relacionamento com todas as pessoas, né? Quanto mais a gente aprende coisas para melhorar o relacionamento, para conviver melhor, é a melhor pedida, né, gente? Porque eu falo assim, nessa pandemia eu aprendi muito o seguinte, que a gente tem que valorizar muito a vida, a saúde, ser muito grata a Deus, né, por isso, mas valorizar também a presença das pessoas na nossa vida, que nós não podemos agora conviver com elas, né, assim, eu, por exemplo, não poder receber a visita dos meus netos, dos meus filhos que não moram comigo, né, então eu sinto falta. Então, eu digo assim, eu, nessa pandemia, estou aprendendo a valorizar essa presença dessas pessoas na minha vida, porque agora eu não tenho a presença deles comigo. Então, quanto melhor a gente aprender a conviver com aquelas pessoas que são importantes para nós e dar para elas o amor que elas merecem, encher o tanque de amor delas, que é coisa melhor, gente, nessa vida, não é? Uma coisa maravilhosa, então a gente tem que aprender essas coisas. É bobagem. Não, não é bobagem. Porque se você se sente bem, que uma pessoa te trate bem, te dê um presente, ou faça um ato de serviço para você, se você se sente bem, né, se faz bem para você, imagine para o outro também, se ele receber a linguagem de amor dele. Vai fazer muito bem para ele também. E quem se sente bem, né, convive melhor. É isso que a gente quer aqui trazer para vocês todos hoje, tá, gente? E tem coisa melhor. Diga, Miguel. Igual a Leda falou, tem coisa melhor do que a gente amar e ser amado. Não tem nada melhor no mundo, independente da fase que a gente vive. Não tem nada melhor. E por isso é importante a gente estudar sobre isso, sobre as linguagens do amor, sobre formas de nos relacionarmos melhores. Então, o que a gente pede aqui para vocês? A gente propõe, né? Na verdade, não pede. A gente propõe para vocês, tomem uma atitude, leiam o livro. Igual a Leda falou, tem diversos canais no YouTube que oferecem o audiobook.
Para mim foi muito útil, porque eu viajo bastante para escutar na pista, foi super bacana. Tem também como baixar PDF, e ele custa cerca de R$19 a R$26. E você ganha você pode salvar o seu relacionamento, seu namoro, seu casamento e o convívio da sua casa estudando esse livro, estudando outros livros. Eu quero agradecer aqui também a Maria do Carmo, que já propôs para a gente, participou ativamente aqui da nossa live. A linguagem dela é palavra de afirmação, e o do marido também é palavra de afirmação. É muito bacana isso, quando a gente se reconhece, já ajuda muito no convívio. E a minha mãe, Anderleia Gouveia, está comentando aqui que a vida de mãe é difícil. Ela sempre tem que ser poliglota e tem que saber descobrir todas as linguagens. E isso é verdade, porque tem que falar e encher o tanque de amor de todas as crianças, de todos os filhos. E eu já quero agradecer que o meu tanque de amor é muito cheio. Muito obrigado, mãe. A Aqui, Sandra está perguntando, Miguel, a Sandra está perguntando se existe esse livro em espanhol. Você pesquisou hoje, né? Isso, eu coloquei aqui para ela o link do YouTube, e eu vou mandar depois o PDF para ela também. Tem em espanhol, ele tem em inglês, tem em vários idiomas. Não tem como você não aproveitar, não desfrutar. Ele é um best-seller, foi vendido mais de 1 milhão de cópias aqui no Brasil. Isso vai estar na contracapa do livro também. A dona Regina está aqui agradecendo a excelente live, a Dirce, o Luiz participou, a Tatá participou também, quero agradecer a todos que participaram, tá? Eles estão numa sala aqui de bate-papo, Rodolfo Almeida, muita gente está participando, e eu quero mais agradecer todo mundo, e que todo mundo também se aprofunde mais nesse estudo das 5 linguagens do amor, né, Leda? Porque a gente tem resumos, a gente tem o audiolivro, a gente tem o PDF, tem o livro físico, tem muita possibilidade de se dar bem nos nossos relacionamentos, de ter uma vida de qualidade, que é a nossa proposta aqui na tomada de atitude. E lembrando também, para vocês todos, né, para encerrar, que o amor é uma necessidade básica de todos nós, né? Todos nós queremos e desejamos ser amados por alguém. Então, o amor é uma necessidade básica de todos. Então, é bom a gente saber e trabalhar para que essa necessidade seja atendida para todos, né? Na nossa família e no nosso entorno, tá bom, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer para vocês que a semana que vem estaremos de volta, já com princípio novo, né? A semana que vem já é um novo princípio, e força, fé e alegria para todos vocês, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser.